Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Após confusão, privatização da Sabesp é aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a festa do Palmeiras, que carimbou o título de campeão brasileiro de 2023. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. A gente começa esta edição do Jornal da Record falando do Palmeiras, que pela 12ª vez é campeão brasileiro. A Virgínia Nalon acompanhou a partida contra o Cruzeiro, direto do Mineirão, e traz as informações pra gente. Virgínia, boa noite. Oi, Celso, boa noite para você. Como você mesma disse, um empate deu o 12º título de campeão brasileiro para o Palmeiras e aumentou essa vantagem do maior campeão do Brasil. Olha, os torcedores e os jogadores comemoraram bastante, fizeram festa dentro aqui do Mineirão. Um campeonato emocionante, principalmente nesse segundo turno. Na reta final da competição, o Palmeiras conseguiu tirar a vantagem do Botafogo e não largou mais o primeiro lugar. Assim, o Palmeiras garantiu o bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Com o empate, o Cruzeiro uma vaga Copa Sul-Americana. Bom, com o empate, o Cruzeiro garantiu a vaga na Copa Sul-Americana e o Atlético Mineiro vai ficar com vice-campeonato. Agora, o gol palmeirense saiu de uma falha do volante Lucas Silva, que não conseguiu o domínio. Aí a bola ficou com o garoto Hendrick, que não desperdiçou, claro. Depois da boa jogada de Matheus Pereira, Nicão empatou para o Cruzeiro. Você acompanhou os gols e a torcida palmeirense foi à loucura com o título. O Jean Brandão acompanhou o jogo nas imediações do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Jean, boa noite. Como é que está a festa por aí? Olá, boa noite, Salsi, boa noite a todos. Olha, a festa está grande e vai ficando cada vez maior. Estou aqui, ao lado do portão de entrada da Arena do Palmeiras. E aqui em frente, as ruas pareciam uma enorme arquibancada. Os torcedores começaram a chegar por volta de 2 horas antes do início do jogo e várias ruas tiveram que ficar interditadas. Os bares também ficaram lotados. A festa deve avançar madrugada dentro e, felizmente, até o momento, sem nenhuma ocorrência. A equipe deve embarcar daqui a pouquinho de Belo Horizonte para São Paulo. E muitos torcedores prometem não dormir, não. Daqui a pouco, toda essa galera que está aqui em frente à Arena do Palmeiras vai se dirigir em direção ao centro de treinamento para recepcionar os jogadores. Salsi. Obrigada, Jean. Festa boa por aí, hein? Daqui a pouco a gente volta com informações sobre o primeiro rebaixamento do Santos na história. Deputados estaduais aprovaram na noite desta quarta-feira a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. O projeto foi aprovado com 62 votos a favor e 1 contra. Durante a sessão, houve tumulto e os trabalhos precisaram ser interrompidos antes da votação ser concluída. Parlamentares discursavam quando manifestantes contrários à privatização da empresa forçaram o vidro da Assembleia Legislativa. Houve confusão, como você acompanha aí nas imagens. A polícia usou cacetetes e gás de pimenta para conter os manifestantes. 2 policiais militares ficaram feridos, 3 pessoas foram detidas. O cantor Zé Neto está internado na UTI de um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele se recupera do acidente que sofreu numa estrada de Minas Gerais. O acidente foi no quilômetro 246 da rodovia BR-153, na cidade de Fronteira, em Minas Gerais. Segundo o cantor, ele desviou de um animal que estava na pista, perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma carreta que vinha no sentido contrário. Em seguida, o carro capotou e atingiu outros 2 veículos. Os 5 envolvidos no acidente tiveram ferimentos leves. Apenas Zé Neto precisou ser transferido de ambulância para o hospital de base, em São José do Rio Preto, no interior paulista. O cantor passou por exames que constataram 3 costelas fraturadas. Parceiro de dupla, Cristiano, acalmou os fãs nas redes sociais. Vou mantendo vocês informados assim que eu for recebendo a notícia, mas saí de lá, vi ele, falei com ele, tá tudo bem. Zé Neto segue na UTI, mas está consciente, se alimenta sozinho e tem quadro clínico estável. A expectativa da equipe médica é que ele deixe a unidade de terapia intensiva amanhã. Zé Neto começou a dupla com Cristiano em 2011. Os dois ficam conhecidos em todo o país quando o hit Seu Polícia
estourou nas rádios. Seu polícia é que eu separei recentemente. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência de um projeto de lei que proíbe o uso de cerol em pipas. A medida pode ser adotada em todo o país. A mistura perigosa de pó de vidro e cola já é proibida em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e no Distrito Federal. Caso o projeto de lei seja aprovado no Congresso Nacional, a proibição se estenderá para todo o território brasileiro. São as chamadas linhas chilenas, o cerol, que tem ceifado vidas. Muitas pessoas têm morrido em decorrência de acidentes com linha de pipa, né? A chamada linha de pipa. É uma preocupação para todo mundo, porque de repente você está na calçada e você acaba sendo ferido, seu filho, alguém da sua família, acaba sendo ferido por uma linha de pipa. É uma coisa louca, uma coisa absurda. Em setembro deste ano, no Gama, região administrativa do Distrito Federal, um motociclista de 25 anos morreu depois de ter o pescoço cortado por uma linha com cerol. Em maio, um menino de 12 anos levou 12 pontos no pescoço ao ser atingido por uma linha com cerol, enquanto andava de bicicleta em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nos 6 primeiros meses deste ano, foram 9 ocorrências envolvendo o cerol. Em Minas Gerais, os dados são do Hospital João 23, que recebe os casos mais graves desse tipo de acidente. Foram 28 só em 2023. O projeto de lei que tramita na Câmara trata o cerol como arma branca. Não estipula a pena para quem usar a mistura, mas diz que será aplicada a legislação penal contra o infrator. Com a aprovação do regime de urgência, a proposta pode entrar na pauta de votação do plenário a qualquer momento, sem a necessidade de passar pelas comissões temáticas da Casa. Os alertas sobre os perigos do cerol ficam ainda mais urgentes com a proximidade das férias escolares. O ideal seria ir para um lugar bem amplo, que não tivesse trânsito de veículos automotores, nem de pessoas, e principalmente não utilizar a chamada linha chilena, que é já um material mais complexo, tem uma resistência absurda, com uma linha de pesca, né? Uma coisa bem poderosa, e ela tem vitimado muitas pessoas aqui na capital federal. O governo federal vai prorrogar o Desenrola Brasil por mais 3 meses. A iniciativa, que permite a renegociação de dívidas, terminaria no último dia deste ano. Vamos falar com a Ariane Bittencourt sobre este assunto. Ariane, boa noite para você. E o que vai ser feito para que o programa seja prorrogado? Boa noite, Salsi. Na semana que vem, o governo federal deve enviar para o Congresso Nacional uma medida provisória estendendo o período do programa para os 3 primeiros meses de 2024. O texto deve eliminar a exigência de ter uma conta no Prata ou Ouro no portal gov.br como requisito para o acesso à plataforma. Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia é beneficiar toda a população brasileira a partir da simplificação da proposta. O Desenrola abrange dívidas negativadas entre 2019 e 2022. Até agora, o programa já possibilitou a renegociação de 29 bilhões de reais em dívidas de cerca de 10 milhões de brasileiros. Salsi. Obrigada, Ariane. Até já. O Tribunal Superior Eleitoral assinou nesta quarta-feira um acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações para reforçar o combate à desinformação com o uso da inteligência artificial. O objetivo do acordo é estabelecer uma comunicação direta entre as instituições para agilizar a retirada de conteúdos que disseminam notícias falsas eleitorais. Essa comunicação será por meio eletrônico, para o cumprimento de todas as decisões judiciais que determinem bloqueio de sites. Antes, as determinações da retirada de portais do ar eram enviadas por meio de oficiais de justiça, o que tornava o processo muito demorado. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que o que não pode no mundo real não pode no mundo virtual. Moraes ainda reforçou que a Justiça Eleitoral estará atenta ao uso incorreto da inteligência artificial por parte das milícias digitais durante as eleições do ano que vem.
O presidente Lula permanece no Rio de Janeiro, onde deve se reunir nesta quinta-feira com outros chefes de Estado da cúpula do Mercosul. E o Leonardo Aque traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a expectativa é que nessa quinta-feira Lula assine um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. Será a primeira vez em 10 anos que isso acontece com um país asiático. Agora, também aqui no Rio de Janeiro, o presidente se reuniu nesta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também com o assessor especial da presidência, Celso Amorim. Eles discutiram sobre a tensão entre a Venezuela e a Guiana. O governo brasileiro acompanha a disputa que pode se transformar em um conflito militar e já deslocou um contingente de 70 homens e 20 veículos blindados do Exército para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela e a Guiana, em Roraima. No último domingo, os venezuelanos aprovaram em referendo a anexação de um território de quase 160 mil quilômetros quadrados do país vizinho. Salce. Obrigada, Léo. Os relatórios das indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República foram lidos nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os documentos recomendaram a aprovação dos nomes indicados pelo presidente Lula. O próximo passo agora é a sabatina, que foi marcada para quarta-feira da semana que vem. O relator da indicação de Flávio Dino ao STF afirmou que o atual ministro da Justiça não deixou de lado o judiciário. Flávio Dino nunca se afastou do mundo jurídico, tendo, inclusive, quando deputado federal, apresentado diversos projetos de lei que se transformaram em normas jurídicas. Já o relator da indicação para a Procuradoria-Geral da República destacou que Paulo Gonet reúne as qualidades para a função. O ilustre indicado apresentou as declarações de certidões requeridas, inclusive a argumentação escrita em que demonstra experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do elevado cargo para o qual foi indicado. Depois da leitura dos relatórios, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, concedeu vista coletiva. É um tempo para que os senadores da comissão possam analisar os textos. Esse intervalo também vai ser útil para que os líderes do governo no Congresso garantam mais votos para os indicados do presidente Lula. Na quarta-feira, Dino e Gonet serão sabatinados na comissão aqui do Senado. Se aprovados, os nomes deverão ser analisados pelo plenário no mesmo dia, como quer o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O desafio de Paulo Gonet é considerado mais fácil porque Flávio Dino ainda enfrenta resistência na oposição. Apesar disso, os relatores acreditam que os nomes dos dois serão aprovados com folga, além dos 41 votos necessários. Hoje, Paulo Gonet voltou a visitar gabinetes do Senado em busca de votos. A gente tem que se colocar nas mãos do bom juízo dos senadores, né? Então, eu estou confiante que eles vão fazer um estudo pormenorizado da minha história e confio que venha merecer a confiança deles. Flávio Dino não foi hoje ao Senado, mas recebeu o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros. Em nota, a entidade destacou que, além da experiência de ministro da Justiça e Segurança Pública, de ex-governador e ex-parlamentar, Dino dispõe de reputação ilibada e de notórios saber jurídicos necessários para o desempenho da função. Uma senha de pânico foi proposta em um projeto de lei por deputados de São Paulo para proteger vítimas de crimes financeiros por aplicativos de banco. Foram 180 dias de muito trabalho na CPI que investiga fraudes e golpes financeiros. Os deputados ouviram representantes de diversos setores, entre eles especialistas em crimes cibernéticos e diretores da Polícia Civil. A ideia da comissão era investigar as estratégias usadas por criminosos para aplicar golpes financeiros usando transferências eletrônicas. De acordo com o deputado e relator da CPI, Altair Moraes, do Republicanos, foi constatado que esse tipo de crime acontece principalmente via Pix. As transferências que eles fazem, principalmente através de sequestro, né?
eles impõem que as pessoas façam Pix para algumas contas laranja que eles têm. E é óbvio, né? O banco se responsabiliza, ok, o Banco Central também, só que não há uma responsabilidade direta dos bancos ou do setor financeiro nisso, né? Porque há muita coisa envolvida. Com os depoimentos colhidos na CPI, os deputados agora querem criar projetos de lei para melhorar a segurança nos aplicativos bancários. Um deles já foi protocolado e pretende implementar uma senha de pânico para o usuário digitar em caso de ameaça de crime financeiro. Vai funcionar assim. O cliente terá uma segunda senha que, quando for digitada, o banco receberá um alerta. E, através de GPS, vai enviar a localização do aparelho da vítima para a polícia. O deputado Altair Moraes, que é autor do projeto de lei, disse que pretende dar celeridade ao assunto na casa. Acredito que esse ano ainda a gente consegue aprovar, eu vou lutar para isso. Nós vamos trabalhar isso no Colégio de Líder para ver se a gente faz um congresso de comissões, que são várias comissões conjuntas para dar celeridade e aprovar o quanto antes esse projeto. O avião que vai resgatar o novo grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza já está pronto e pode decolar a qualquer momento da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt. Ariane, quais são os detalhes? Salsi, a expectativa do governo federal é de que a saída dos brasileiros e familiares que estão na zona de conflito aconteça já nos próximos dias. A Força Aérea Brasileira tinha informado que o voo decolaria da base aérea do Galeão na manhã desta quinta-feira, mas os planos foram alterados. Agora, o avião só vai para o Egito quando houver sinal verde para que os brasileiros que estão em Rafah atravessem a fronteira. O avião vai sair do Brasil carregado com cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis fornecidos pelo governo federal para assistência humanitária. Na volta, a expectativa é resgatar pelo menos 85 brasileiros e seus familiares. A autorização para a saída do grupo ainda depende do aval de autoridades da região. No mês passado, um avião da FAB pousou aqui em Brasília, trazendo 32 brasileiros e palestinos repatriados da faixa de Gaza. Salsi. Obrigada pelas informações, Ariane. Boa noite. Um atirador matou pelo menos 3 pessoas nesta quarta-feira no campus de Las Vegas, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Uma outra vítima está em estado grave. O Departamento de Polícia afirmou que o atirador foi morto e que não há risco de novos tiroteios no local. A universidade tem cerca de 25 mil alunos e foi fechada para investigação. A motivação do ataque não foi revelada. E um relatório da inteligência dos Estados Unidos alerta que grupos terroristas podem usar a guerra entre Israel e o Hamas para aumentar o número de seguidores e o apelo à violência no mundo. De acordo com as autoridades americanas, entre os principais alvos estariam igrejas e sinagogas. Os Estados Unidos possuem a maior comunidade judaica fora de Israel. Segundo o Departamento de Segurança Interna, terroristas estariam usando a guerra entre Israel e o Hamas como combustível para alimentar o ódio contra os Estados Unidos. Em um comunicado divulgado hoje, o departamento informou que liberou novos recursos para ajudar a aumentar a segurança em locais de culto e organizações religiosas. O diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, depôs nesta terça-feira ao Comitê Judiciário do Senado. Christopher Wray afirmou que, depois dos ataques do Hamas a Israel, o nível de alerta para atentados atingiu um nível sem precedentes. O diretor do FBI não acredita que o Hamas tenha condições de promover um atentado aqui dentro dos Estados Unidos, mas não descartou a possibilidade. Segundo ele, a preocupação é com pequenas células de outros grupos terroristas. Recentemente, um jovem de 16 anos foi preso por supostas ameaças à cidade de Las Vegas. Na operação foram apreendidos itens para a fabricação de bombas e uma bandeira com o símbolo do Estado Islâmico. A Polícia Federal Americana pressiona os senadores a prolongar a Lei de Vigilância Estrangeira. A norma, criada após os ataques de 11 de setembro, expira no final do ano. A lei permite acesso a dados de pessoas fora do país, sem mandado judicial, para combater ameaças cibernéticas e terroristas.
A gente volta a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras levou o título, um dos principais rivais foi rebaixado. O Santos foi derrotado pelo Fortaleza na Vila Belmiro e com as vitórias do Bahia e do Vasco foi rebaixado pela primeira vez na história. A defesa quis afastar o perigo e acabou dando um ótimo lançamento para Marinho, que não desperdiçou. Fortaleza 1-0. No segundo tempo, o Santos empatou com Messias de cabeça. E quase no fim do jogo, o goleiro do Santos estava indo para o ataque quando o Fortaleza recuperou a bola e chutou do meio-campo, marcando o gol da vitória do tricolor. Com a confirmação do rebaixamento, a torcida do Santos ficou revoltada e jogou cadeiras e bombas no gramado. E vamos com imagens da Vila Belmiro, onde uma confusão acontece neste momento. Você vê aí, os torcedores do Santos atearam fogo em veículos em frente ao estádio. Uma cortina de fumaça se formou e houve muita correria no local. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.